dizer esse rolo, esse mistério. Tenho eu algo com ela, não só como liderança, não só como ser maestro. Asaf era maestro, Asaf liderava, mas eu tenho uma intimidade com ela, que eu quero que ela venha fazer uma obra, porque um dia ela mostrou em Miniquébia, aquele grande dia não é hoje nem amanhã, porque o tempo é dele. Tenho eu algo para preparar, para dar vassoura em Miniquébia na vida dela, para ela suceder, para vassoura em Miniquébia. Prepara, ela mente, são pergaminhos, é porra, baixo de quebra, é papiro, é palavra, como a palavra de Deus. Assuma responsabilidades, não recue, porque é a grande hora do Senhor entregou na mão de sucessão. Ai, Deus me mostra uma escada. A escada do crente é para descer, né? Não é subindo, não. Mas o crente, quando ele obedece, na paciência, quer dizer, na paciência, pense no profeta paciente, foi Neemias. Vou entrar na palavra. E na paciência, ele chegou, ele reconstruiu. Ele foi chamado para reconstruir. Eu fui chamada para pregoar. Ela foi chamada para pastorear. Cada um tem um chamado. Então, Neemias sabia que o que ele foi chamado. Deus te chama para uma grande obra de liderança, de gestão de ministério. Então, esses papiros vão, Senhor, no meu coração. Estuda, filha. Prepara-te, porque eu colocarei na tua mão um ministério a qual tu irás apacentar. Sei se ela já é consagrada, foi consagrada, não sei, mas Deus me mostra. Lavanda, que não é o nosso tempo, irmão, não é o nosso jeito, não é da nossa forma. Muitos homens aí, até eu mesma vou me incluir. A Bíblia não fala que existe mulher pastora, né? Existe mulher que é adjuntora para ajudar. Mas mulheres têm assumido ministérios, têm feito, têm liderado melhor do que muitos homens que têm deixado a desejar. Têm se comprometido na obra do Senhor. Lembra de Débora? Mulheres que ajudaram o ministério de Jesus. Era tesouraria, contribuía, elas trabalhavam ali, elas ajudavam de certa forma. Pensa que era só cantavam ou só tocavam pandeiro e dançavam. Existia por detrás de alguns homens grandes mulheres. Então, irmãos, quando Deus ele nos mostra isso, um dia foi falado para mim que um dia eu também seria, mas como? Hoje meu marido é o pastor. Eu sou a adjuntora dele, sou a pastora missionária. Sou mais missionária do que pastora, porque você ter uma responsabilidade dessa dentro das suas mãos. Fala aí, Jesus. É uma grande obra. Aleluia. E nisso aqui eu quero adentrar e provar a você que a obra do Senhor não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Não é assim você chegar e chegou e vamos fazer e pronto, acabou. Eu quero passar para você aqui que durante um tempo a Babilônia havia se tornado uma das maiores potências daquela época. A Babilônia, naquele mundo, eles tinham uma das maiores potências. Nabucodonosor tinha estratégia fenomenal. Nabucodonosor, ele selecionou, levou homens e jovens para aquela nação, para aquele lugar, aleluia, a qual ele ali era o governador, ele que imperava, era ele que mandava. Nabucodonosor, ele pegava os sábios e levava para aquela pátria, para o quê? Para ali formar grandes homens, líderes, cientistas. Lembra de Daniel? Era jovem. Se você ler, meditar a palavra de Deus, ela vai te dar ênfase. A Babilônia era a tecnologia da época. Eles tinham
período. A Babilônia era altamente estruturada, mas é desta forma. Deus vai usar um homem ímpio. Deus vai usar um homem ímpio, vai usar um homem a qual nem cria, porque Deus usou tantos outros comandantes generais. Lembra de Naamã? Quantas batalhas ele ganhou? Você acha que foi quem que deu todo na mão dele? Deus vai usar um homem ímpio para libertar Israel de 70 anos que vivia no cativeiro babilônico. A Bíblia vai dizer, irmãos, a minha Bíblia, a sua, isso tudo já era vontade de Deus. Era vontade de Deus. Deus usava esses profetas. Ele usava esses profetas dizendo para a Babilônia. Lembra de Jeremias? Jeremias profetizou o cativeiro de Babilônia. Ele permitiu. Lembra quando Deus ele te deu um aviso? Porque primeiro, antes de acontecer, ele te dá um livramento. Ele avisa. Eis que te digo: te mostrarei, te levarei, te colocarei. Ele levanta homens e mulheres, não foi levantado aqui, não foi profetizado sobre a vida dela agora. Porque ainda existe profeta. Foi profetizado sobre a vida dela. Talvez não seja hoje, nem amanhã, porque o tempo é de Deus. Há uma preparação ao tempo. E Neemias tinha esse tempo. Ele era paciente. Jeremias foi um dos profetas que profetizou as invasões de Nabucodonosor neste período babilônico. Independente ou não, irmãos, era permissão de Deus. Doa quem doesse, não queria saber. Mas fala aí, Jesus. Quando Deus ele determina, tem que acontecer. E quando para eles tinha que se voltar para Deus. E foi nesse momento de cativeiro a qual Deus permitiu. Essa história era uma história bíblica e uma história verídica, que a ciência procura até hoje fatos reais, coisas aí, teólogos, cientistas, bacharéis, homens que cavucam a terra para encontrar evidências, encontram, porque ninguém explica a Deus. Eles tentam explicar a dimensão do Criador. Glória! Eles vêm com teoria baseado em circunstâncias. Porque se você parar a pensar, somos totalmente dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus mais do que o ar. Nós dependemos de Deus mais do que a comida, do que a bebida, do que o dinheiro. Somos totalmente dependentes dele. E o próprio que procura evidências para provar e explicar Deus, não entendem porque o seu credo. Ele prefere acreditar que veio de uma barata, que veio de um macaco ou de qualquer outra coisa, de uma molécula, de um átomo, do que acreditar. Em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Foi criado. Você lembra? A Bíblia vai dizer que veio, e foi relatado as invasões que esteve em Israel. Foram 3 invasões. A primeira, a qual eles levaram Daniel, Misael, Misaías e Azarias. Os 3 sábios, eles entravam direto para o palácio. A segunda invasão foi de 10.000 judeus. Foi levado ao cativo. A segunda invasão. E isso é período de anos. Não é período de 10 anos. Não é período de 20 anos. De séculos, irmãos. Você imagina você nascer dentro de uma prisão? Você nascer dentro de um cativeiro? Porque muitos que estavam, alguns já foram para lá, homens e mulheres, envelheceram e morreram. E outros foram crianças e continuaram, deram seguimento de vida. O terceiro cativeiro, a qual a Bíblia vai dizer, e nesse segundo cativeiro, a qual o segundo vai dizer que Ezequiel já profetizava sobre isso. Lembra dos vales dos ossos secos? Deus vem falando desde sempre. Desde que o mundo é mundo, Deus criou uma aliança com o homem. Deus ele vem falando, ele vem livrando, ele vem dando condições para que você entenda. Que quem começa a grande e perfeita
E a obra não tem como parar. Meu Deus. Terceiro cativeiro, invasão deste templo. Jerusalém, as portas foram queimadas, os muros destruídos. Foi a pior destruição que aconteceu. Deus havia usado o profeta Isaías para dizer que iria levantar um homem. Este homem, Ciro. Ele é o rei do Império Persa. Só que ele ali já estava numa junção com o Medo. E se formou a junção desses dois reinos, o reino Medo e Persa. E este homem, Ciro, se levanta e invade a Babilônia e destrói as fortalezas de Nabucodonosor. E todos os judeus que estavam cativos são levados à Pérsia. São histórias, fatos reais. Eu te afirmo isso porque a minha Bíblia não mente, a sua também não. A palavra de Deus, ela não passa, ela não jamais vai passar. Passa os tempos, as estações, mas ela não. E aqui vai dizer que neste tempo, a qual foi tirado de um cativo e levado para o outro. E aonde entra Neemias? Foi levado cativo para a Pérsia para servir Artaxerxes, o rei da Pérsia. Neemias, todos sabem que era copeiro do rei. Este homem Artaxerxes, que tinha uma nomenclatura, Artaxerxes. Ata era um nome grego, Xerxes era um nome grego, e Ata, ele vem de liderança, de governo. Então eles juntam esse nome com a conjunção comum no Egito, que tinha faraó, Artaxerxes, reis. Eles dão essas nomenclaturas para não falar logo o nome do rei. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que Neemias recebe a notícia que os muros estavam destruídos. Esses muros, portas destruídos, tudo acabado. E talvez esse homem lembrara da sua nação, portas, lugares lindos, jardins, cidade. Quando você vê alguns lugares, eu não sei, eu nasci em São Paulo, mas fui criada no Rio, já viajei a alguns lugares e passei em algumas cidades que outrora eram lindas, tinha jardins, havia flores, e hoje você passa só arranha-céu, muitas construções, já tem uma outra fisionomia. Ele já não tinha mais a lembrança daquela cidade bonita, daquela cidade acolhedora, ou talvez de orvalhos, de frutos, de alimentos. Ele sentia uma tristeza profunda. A Bíblia vai dizer que por muito, muito tempo, na época de Esdras já havia, eles tentaram, o povo estava cansado, eles já não tinham força mais. Quantas vezes eles tentavam sempre reconstruir? Jerusalém já estava cansado, esse povo não aguentava mais, já não tinha mais esperança, porque sempre que acontecia, ou que se alguém se predominava, levantava, não conseguiam. A obra era parada, sempre tinha um empecilho, sempre acontecia alguém para invadir, para tirar, para impedir que fosse concluído. Mas lembra você que eu li que era a permissão de Deus? Lembra que eu li para você aqui que era a vontade do Senhor? Porque é ela que tem que prevalecer na minha e na sua vida. Então não venha questionar a vontade dele. Se está doendo, está sofrendo, se está apertado, se está do... Não. Para que vamos discutir? Eles perderam as forças, as esperanças de reconstruir qualquer coisa, quanto mais uma cidade, muros, portas, portais. Aleluia. Neemias se levanta para então realizar esse feito. Mas veja bem você que este homem, ele trabalha com o rei. Este homem, ele é para se posicionar, chegar, servir. Até mesmo ele era o braço direito. Artaxerxes gostava dele. Como ele tinha que se portar perante esse rei. Fisionomia muito bem alinhado, vestido, cheiroso, ornamentado. Tinha que estar com semblante. Talvez, eu não sei como você fica quando você está bem, de que você não está legal. A minha fisionomia, o meu semblante muda. Quando eu estou com dor, quando eu estou passando por algum problema, quando eu estou irada, com raiva. Logo a pessoa, quem nos conhece sabe, chega perto de fulano, não.
Chega fulano, porque a fisionomia falava por si. Neemias estava o quê? Triste. Trabalhava, servia, não tinha saudade. A sua cidade, a sua pátria amada, sua família, seus amigos, seus entes queridos, tudo destruído. Trabalhava lá por trás, estava cativo. Ele estava na mão dos persas, então ele tinha que servir a outra nação, a outro reino. Mas o seu semblante, a sua fisionomia dizia o que ele sentia. Não tinha prazer. O rei, por gostar, a Bíblia vai dizer que o rei, por gostar muito deste homem, vai perguntar: por que está triste? Eu imagino, irmãos, que esse homem, por um tempo, ele ficou ali pensando, remoendo, tendo algum discernimento para chegar até aquele homem, aquele rei, aquela autoridade. A Bíblia vai dizer que foram 128 dias, 4 meses, que Neemias orou e jejuou. Ele se preparou. 4 meses. Eles com uma tristeza, um segredo, com uma dor, mas 4 meses orando. Aí você passa por um primeiro pelo primeiro destroço da sua vida. Ora ao Senhor, porque quando Deus Ele te encontra na sua zona de conforto, quando nós estamos bem, ninguém ora mais. Jejuar, igreja, só em festividades. Você crente dentro de casa. Quantos crentes aproveitaram e até hoje estão com o vírus da Covid, porque estão com medo de pegar Covid, estão dentro de suas casas, vendo as igrejas nos celulares. Estão todos na sua zona de conforto. Verdade. Aí quando acontece, chega uma notícia, chega um destroço, uma destruição, vendaval, um vento, tempestade. Você ora ao Senhor, você vem para a igreja fazer a campanha da pedra. É da pedra? E quer que na outra semana ele venha te responder. Você quer que ele venha entrar com providência para você, porque a sua dor é melhor do que a minha. A sua dor é melhor do que a dele, porque somos assim. Nos colocamos num pedestal de egoísmo total, um ser humano, um homem em si. Aleluia. Abaixo de mim como a neve. Jerusalém, eles estavam cansados. Eles não queriam mais reconstruir nada. Mas Deus levantou este homem, a qual ele se posicionou na presença dos Deus. Eu vou orar. Eu vou buscar a face do Senhor. Ele vai falar comigo. Ele vai me orientar como eu vou chegar para o rei. Que estratégia? Como que eu vou pedir este homem? O que eu vou fazer para mudar, para ajudar, para inventar? 4 meses de total entrega. E para entregar a sua casa às 3 horas da manhã. Aleluia, Jesus. Você não consegue. Meu Deus. A campanha terça-feira você vem porque você primeiro quer ver o que vai acontecer na vida dela. Primeiro você vai esperar acontecer ela ser consagrada pastor. Aí você vai crer que Deus está falando ainda. Porque por causa de alguns, todos estão pagando. Mas ainda existe profeta na terra. Neemias. Este homem, a qual sentiu no seu coração a dor de não só se promover, ou da sua dor, da sua família, da sua casa, mas de toda uma nação. Ele se preocupou em saber como que estava a casa do irmão, como estava a casa do vizinho, como estava o Rio de Janeiro, como se encontra as comunidades. Ele se importava. A Bíblia vai me dizer que isso me chamou a atenção, a qual esse incômodo dele, essa tristeza, porque não era só para ele, não era
só. Jerusalém se reconstruída. Você sabe o que foi dizer aqui? Eles zombaram, eles caçoaram. Muitos, eles não, como? Quando ele teve o quê? A posição do rei. Reconheceu que ele estava sofrendo. Ele pegou aquele documento, aquela carta, porque ele teve o discernimento de ir para uma outra nação, mas ele foi provido, ele foi preparado, ele foi estudado, guardado na lei. Ninguém podia dizer: você não vai construir aqui uma grande obra? Como que você vai começar uma coisa se você não tem como provar que você tem capacidade? Meu Deus! É Jesus! Aí o Senhor me levou muitos lugares, com 4 anos aqui, graças a Deus, e mais 4 virão, mais 4. Porque é pedra sobre pedra, lágrimas, jejum e oração, é monte. 4 meses esse homem aqui, ó, pedindo estratégia, fazendo sacrifício, e ele conseguiu um aval do rei. Chegando neste lugar,